Bom dia! Vamos de cartinha da semana, gente? Vamos lá! Tirar 3 cartas aqui, você escolhe uma e essa é a mensagem do meu tarô para essa semana. Vamos nós? Carta 1. Opa, mais para cá, mais para cá. Carta 2. Vamos de fundo do deck? Carta 3. Você escolhe 1, 2 ou 3. Vou te dar um tempinho aí para não dar spoiler, né? Vai pensando. Vamos nós? Carta 1. A Torre. Então, gente, essa semana é a hora de olhar para todas as coisas que não estão de acordo na sua vida e começar a acertar isso aí. Na realidade, começar a melhorar as coisas para você. Caso você não tome as atitudes serão tomadas pelo universo de uma forma que você não vai ter o mínimo de controle sobre isso. A carta da Torre é a carta do bota tudo no chão para reerguer tudo de novo. Você pode escolher participar desse processo, ou esse processo vai acontecer à sua revelia. É aquela história de que quando a gente está insatisfeito no trabalho, mas não pede demissão e toma um... É bem por aí. Então, tá na hora de você começar a olhar com clareza e muita honestidade para sua vida. E a partir daí, tomar as decisões que precisam ser tomadas. Caso contrário, se você não tem um ditado, não me lembro bem como é que é agora, mas se você não toma as rédeas da sua vida, se você não vive a vida que você quer, você vive a vida que os outros escolhem para você. Tá na hora de tomar as decisões para viver a vida do jeitinho que você quer. Porque eu sei que você quer coisa boa. Então vai olhar para isso. E não se assuste com movimentos na sua vida de muita mudança. A tendência é que isso aconteça. O que não tá bom, vai sofrer uma transformação para que daqui a um pouco esteja tudo de acordo. Cartinha 2. 8 de espadas, sempre lembrando, minha leitura é intuitiva, não necessariamente é o significado da carta que está lá no livrinho. Vamos só olhar para isso aqui. Essa pessoa no meio do caminho, confusa, não sabe para onde olhar, está sendo puxada para um lado, está sendo cobrada do outro. Até que ponto você está no meio de campo, né? Está se colocando no meio de campo, às vezes é na família, pau tá quebrando e você tá ali no meio do caminho. Ai, não sei se eu olho para minha mãe, não sei se eu olho para minha esposa, não, né? Pro meu marido. Está na hora de você começar a priorizar o que precisa ser priorizado. Te dar um exemplo, numa família, quem tem precedência? A família que você constituiu. Então, seu marido, sua esposa, seus filhos sempre terão precedência sobre sua mãe e seu pai. Se você ainda olha para os seus pais, em vez de olhar para a sua família constituída, tem alguma coisa errada. Vai olhar para isso em terapia, na constelação, nos oráculos, porque tem muitos oraculistas que têm essa leitura parecida com a minha, né, que traz uma outra bagagem, mas está na hora de você se posicionar. Se você é a esposa, se você é o marido, a mãe, o pai, esse papel tem precedência sobre o papel de filho e filha. Ah, mas a minha família veio antes. Meu pai e minha mãe, sim, mas nesse caso específico, são uma exceção. Quem veio antes perde a precedência sobre o que veio depois. Então, se você tá cuidando da vida do seu pai e da sua mãe, em vez de cuidar da vida da sua família, vai olhar para isso. Está errado. Você ainda tá no papel de filho e filha. E se você ainda tá no papel de filho e filha, é porque você não olhou para frente e não está olhando para a sua vida. Então, esse é apenas um dos exemplos, tá, gente? Mas é porque quando eu olho para isso aqui, me parece muito uma questão familiar.
dos pais ou irmãos, seja lá quem for, e da outra família que você constituiu, que você escolheu. E aí pode ser com o ex-marido, e é muito importante, gente, ou melhor, ex-marido tá errado, tá? Não existe ex-marido, ex-mulher, existe primeiro marido, primeira mulher, segundo, terceiro e aí por diante, pros corajosos. Mas pode ser isso também. E aí sempre, a pessoa com quem você está agora, sua família constituída, não é namorado, tem precedência sobre esse primeiro, segundo, terceiro, seja lá quem for. Só não tem precedência quando essas decisões dizem respeito aos seus filhos. Aí tem que se respeitar. Então, dica do baralho, se posicione. Se posicione da forma que deve ser. Esqueça, nesse momento, a criança. Ai, minha mamãe, meu papai, eles precisam de mim. Eles são acamados? Eles estão doentes? Se não estão, sinto muito, você está errado. Ou eles vivem adoecendo, então vamos olhar para esses artifícios também. De repente essa mãe quer manter você ali, esse pai quer manter você ali, então vive adoecendo, né? Não cortou o cordão umbilical. Tá na hora de você se posicionar como um adulto, tomar suas decisões e seguir em frente olhando para sua vida. Combinado? Vamos para a cartinha 3. O 3 de copas. Essa carta é incrível. Incrível porque esses dois aqui, Eros e Psique, estão se casando, mas um não olha para o outro. Gente, o foco tá péssimo, né? Um não olha para o outro. As coisas acontecem ali de uma forma meio cega. E isso me leva à seguinte reflexão para a sua vida, né? O quanto você tem aceitado coisas que estão te entregando e você tá no automático com relação a isso. Nosso jogo diz muito a respeito de automático, né? O quanto você não tem participado da sua própria vida. O quanto te dizem, vai lá e faz isso, e você vai e faz, sem nem entender por que você está fazendo. Por que você está obedecendo tanto? Se você é um adulto, quem foi que disse que era para obedecer? Né? Não tem aquela música da Pitty? Compre. Como é que é? Compre, fale, viva, leia. Você só está indo. Por que você não participa ativamente das decisões que levam às atitudes que você tem tomado na sua vida? O que tem acontecido? Por que você está tão alienado de tudo? Por que você só está indo? Para pensar sobre isso, porque quando a gente só vai, né, hipnoticamente ou obedientemente, perde-se o mais precioso, que é a nossa participação na vida, é viver. A gente veio aqui para viver, não veio aqui para obedecer. Muitas vezes quando a gente obedece, quando as pessoas nos dão ordens, sugestões, ai, queria te dar um conselho, e a gente segue, muitas vezes nós não levamos em consideração os desdobramentos disso. Psique, por exemplo, casou aqui sem olhar pro noivo, né? Foi porque tinha que ir. E depois disso, deu tanta confusão na vida dessa Psique, gente. Mas tanta confusão. Ela ouviu fofoca das irmãs, ela tinha um trato de não olhar para esse noivo, né? Você se compromete com uma coisa que você se compromete, mas também se compromete a não olhar para aquilo profundamente. E aí ela foi lá e foi ver a cara do noivo, derrubou óleo nele, ele fugiu, ela teve que se ver com a mãe dele, deu umas tarefas para Psique que foram cascudas, até que ela superou e eles casaram de fato, se olhando, se amando. O que você precisa fazer para abrir os seus olhos em relação à sua vida? No que você precisa agir
para tomar posse da sua vida. E isso pode começar, gente, por uma coisa muito boba, que é, por exemplo, tirar o lixo de dentro do seu carro, limpar o seu quarto. Isso é tomar posse também da sua vida. Limpar meu quarto do jeito que eu acho que tem que ser limpo. É, de repente, comprar flores para sua casa. Não precisa fazer tudo de uma vez só, mas você pode fazer um pouquinho cada dia. Tome posse das suas coisas. É, de repente, no seu trabalho, você, em vez de sussurrar a sua ideia pro coleguinha do lado, você levantar o braço e falar o que você pensa. É se colocar diante da vida, para que lá na frente você não tenha que arcar com as consequências de simplesmente estar existindo. A gente vem aqui para viver, a gente não vem aqui para existir. Viva, tome sua vida nas mãos. Espero que essas mensagens tenham trazido para vocês possibilidades, novas consciências e nos vemos em breve. Um beijo, uma semana linda pra gente.